porque muitos não podem nem falar, outros que não podem nem andar. É a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. é a lei da reencarnação, Justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. Deus, porque muitos não têm onde morar, Outros que não podem estudar. Deus, porque muitos não têm o saber, Outros que não sabem o que dizer. É a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. É a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. Meus amigos e meus irmãos, que a luz, a paz, nosso irmão maior, Senhor Jesus Cristo, se faça presente em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. E estamos iniciando mais uma reunião de estudos, né? E gostaríamos que do livro Voltei, né? E gostaríamos, como de praxe, começar com uma mensagem e uma prece, respectivamente. Boa noite novamente. O livro é Pensamento e Vida. Título da mensagem 5, Educação. Diz-nos o Cristo, brilha a vossa luz, e Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação, Senhor, fosse mero aviso de essência mística, proclamando provenientes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturando em partículas infinitésimas que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito da microscópica explosão de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis
em circuito de ação e reação no tempo, sendo tão imensurável como o fonótipo que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com a velocidade determinada, sustentando o austro fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo os raios e assimilando os repentinos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiros nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou da anfractuosidade do precipício. Para que retrate a irradiação celeste, lança de si mesmo o próprio brilho, indispensável se desentrasse das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos que o eterno benfeitor, em sua verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilha a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso espírito deve fugir de sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, como o cultivo da inteligência e como o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida de tão só a força da instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciência de adesão da vontade de que, em consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmado a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexo de beleza e sublimação. Que assim seja, Emmanuel. Senhor Jesus, reunidos e unidos, em nome do nosso Pai da Vida, para mais um estudo, para mais um aprendizado. Contamos sempre com a presença ímpar da espiritualidade amiga, que, em nome de Deus, nos orienta a fim de termos sempre o raciocínio lógico, fervoroso, silencioso e iluminado, em favor de todos nós, encarnados e desencarnados. E com a sua permissão, vamos iniciar o estudo desta noite, com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, Sunai, fica à vontade para apresentar a facilitadora da noite de hoje. Vou rapidinho aqui, devido ao som. Sejam todos bem-vindos, né? Thelma Eide, ela é uma trabalhadora voluntária da Associação Espírita Allan Kardec em São José do Rio Preto, em São Paulo, né? Está na doutrina já há 25 anos, já trabalhou como coordenador de evangelização espírita infantil e de adultos, também no atendimento fraterno. Hoje ela está trabalhando no estudo mediúnico, fazendo palestra, trabalhando com passes, ou seja, quem está na casa espírita trabalha, né? Seja bem-vinda, Thelma, e você está com a palavra. Olá, boa noite. Todos me escutam bem? Boa noite, estamos sim. Sim. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Uma alegria estar junto com vocês
Obrigada pela oportunidade. Adoro falar, né? Principalmente sobre Jesus, sobre todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz, esses esclarecimentos. Gente, só para a gente recapitular um pouquinho do capítulo 6, o irmão Jacob estava lá na praia, né? Junto com outros espíritos desencarnados, aliás, vários, né, espíritos ali. Ele estava acompanhado da sua filha Marta e do irmão Andrade, que iam ser pessoas que iam auxiliá-lo na volitação, para que eles começassem a sair em caminho ao, né, onde eles iam parar ali, né, no plano espiritual, saindo da crosta ali um pouquinho, né? E, na realidade, a gente viu lá naquele capítulo 6, que para cada espírito desencarnado que estava ali, tinha de 2 a 3 espíritos auxiliadores. E aí é muito bacana que a gente já vê por aí, né, que nós nunca estamos sozinhos mesmo, né? Que Deus está sempre nos amparando de alguma forma, sempre nos socorrendo, sempre nos orientando. Basta que a gente esteja disposto e aceite esse auxílio, né, esse amor. E então eles começam, né, a buscar, né, essa volitação para começar a trajetória deles, a pegar a estrada. Mas a gente viu também no capítulo 6 que, na realidade, quem sustentava todo esse trabalho com seu poder de magnetismo, com o seu psique, era o Bezerra de Menezes, né, Dr. Bezerra de Menezes. Ele que tinha a condição magnética e fluídica para manter essa volitação, essa trajetória, né? E aí a gente começa, então, o capítulo 7, que é o incidente em viagem, onde eu vou ler alguns trechinhos e a gente vai depois discutindo sobre isso, tá? Eu não sei se eu coloquei de acordo aí no slide, gente, mas é só para vocês terem alguma coisinha para ir lendo e acompanhando mais ou menos, tá? Talvez eu não encaixe muito bem dentro do que eu escrevi aí, tá? E ele já começa falando assim para a gente. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Isso já faz a gente pensar bastante, refletir bastante sobre como nós estamos vivendo. Será que a gente está tendo consciência, né, do que nos espera nessa extensão de vida? Será que a gente consegue ter pelo menos uma leve noção do que nos espera? Por que será que muitos de nós têm tanto medo de morrer, né? Será que esse medo de morrer já não vem dessa noção que a gente tem de que se a gente não for pessoas boas, talvez a gente não vá para lugares bons, né, no nosso desencarne? Então, isso já faz com que a gente comece a refletir um pouquinho sobre que tipo de vida nós estamos levando aqui na Terra. Principalmente nós, espíritas, que temos tanta consciência, talvez não tanta consciência, mas a gente tem conhecimento, a gente lê muito, a gente está sempre participando de palestras, nós estamos participando de trabalho mediúnico, nós estamos no meio espírita que nos traz, né, que nos tira o véu da ilusão. E será que mesmo assim a gente está conseguindo ter noção dessa extensão de vida? Do que nos espera? Porque na realidade todas as religiões, né, elas são como roupas que nós vestimos durante uma encarnação. Tanto é que cada um de nós tem a religião que precisa.
para se desenvolver, para aprender alguma coisa. Alguns precisam de religiões um pouco mais disciplinadas, assim, no sentido de cobrança, para que consiga ter sustento, né? E prosseguir. Nós já temos uma religião que ela nos dá mais liberdade, porém nos dá mais consciência. Então eu não sei até aonde essa liberdade é tão liberdade, né? Porque quanto maior a nossa consciência, maior a nossa cobrança conosco mesmo e maior os nossos débitos perante a espiritualidade, perante Deus, né? Porque o nosso conhecimento sendo maior, as nossas cobranças também vão ser maiores, né? E aí ele fala dessa importância, não dessa importância que ele diz aqui, né? Que ele certamente outras normas de conduta ele escolheria na Terra. E ele não está falando só dessa importância de ser espírita, mas ele está falando de ser essência. Porque ser espírita, eu vou no centro espírita, eu tomo água fluidificada, né? Eu faço alguma caridade, eu dou uma cesta básica, eu faço palestra, eu vou no estudo mediúnico, na educação mediúnica, eu posso dar uma aula de evangelização. Isso é ser espírita, né? Mas será que nós estamos sendo essência? Naquilo que nós estamos fazendo com essência, com amor verdadeiro? Porque muitas vezes eu já escutei, né, algumas pessoas falarem assim, nossa, hoje é dia de ir na casa espírita. Ai, não vou poder assistir meu jogo, não vou poder assistir minha novela. Então, peraí, tá indo na casa espírita por obrigação? Ou tá indo na casa espírita porque você realmente quer ser uma pessoa melhor, quer ser luz onde quer que você esteja, quer aprender como se conduzir pela vida? Então, é disso que ele está falando, da gente escolher as condutas enquanto a gente está aqui na Terra, aproveitando aquilo que a gente está aprendendo, né? Até ele fala assim, que ele está se referindo aqui também, ele fala, não me refiro aqui aos materialistas sem fé, né? Aliás, a maioria dos ateus não passam de grandes assembleias de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensino. Realmente, quando uma pessoa fala que ela não acredita em Deus, na existência de Deus, basta a gente olhar, né, o sistema solar. Quem sustenta tudo isso? Como foi criado tudo isso? Né? O nosso corpo. Como que alguém, né, uma pessoa poderia criar isso, né? Que força, senão Deus, para criar nosso corpo com tanta perfeição, cada coisinha no lugar certinho? Esse sistema solar nosso, tudo tão perfeito, que não cai nada de lugar nenhum, tá tudo ali sustentado, certinho. Então, só uma criança mesmo, sem maturidade ainda, sem conhecimento, ou até mesmo por rebeldia, né? Para falar que não acredita em Deus. Por que eu estou falando rebeldia? Porque uma vez conversando com uma pessoa, eu falei que eu era espírita e que a gente estava conversando sobre o desencarne da minha mãe, e eu falei que eu era muito grata a Deus, porque a cada momento ali do desencarne da minha mãe, eu via a mão de Deus me consolando, me amparando, me dando forças para passar por tudo aquilo. E eu tive a noção perfeita da hora que a minha mãe ia desencarnar, para eu estar ali do lado dela, porque eu pedia muito para Deus que eu não queria que ela desencarnasse sozinha, porque eu não tive pai, e foi eu e ela a vida toda. Então eu queria que ela sentisse a minha presença ali naquele momento. E eu pedi muito isso para Deus. E aí ele me disse assim, por isso que eu não acredito em Deus. Por que que Deus deu para você essa condição? E eu, quando eu pedi para ele que o meu pai estava ali, né, em coma, e eu pedi para ele que se o meu pai me ouvisse,
que o meu pai apertasse a minha mão. E o meu pai não apertou a minha mão. Que Deus é esse? Então aí a gente vê que ele não era ateu por uma convicção, né, de vários pensadores, pensamentos, por ser materialista. Não, ele era um ateu por rebeldia, por revolta contra Deus, por não entender que nem tudo é no nosso tempo, no nosso momento, do jeito que a gente quer. Talvez eu ou a minha mãe tivéssemos merecimento para aquilo ali. E talvez ele, por falta de entendimento, ainda não estivesse preparado por o que ele queria viver naquele momento. Talvez ele tivesse que aprender com aquele momento. Quem somos nós, né, com a nossa visão tão estreita e pequena, para saber julgar tudo isso, compreender tudo isso, essa grandeza? Mas aí a gente vê que quando uma pessoa fala que ela é ateu, que ela não acredita em Deus, é porque ela ainda é criança mesmo espiritual, é porque ainda não tem um conhecimento maior, ou é porque realmente é rebeldia, revolta, falta de compreensão mesmo. Ele nos diz aqui também ainda que nós, né, que estamos dentro do Espiritismo, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte, e porque transportamos conosco para onde formos as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Então, principalmente nós dentro do Espiritismo, que temos, né, a comprovação da vida pós-morte, porque a gente conversa com os espíritos, a gente conversa com os benfeitores da casa espírita, que nos orientam, que nos ajudam a nos conduzir, que nós sentimos a proteção deles, o amparo que eles nos dão. A gente tem que ter noção maior sobre o que nos espera ali, né? Além dessa extensão dessa vida no plano espiritual. Porque eles nos orientam do que existem além do túmulo. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para a gente com mais profundidade. E hoje em dia é bem bacana que a gente escuta muito falar sobre a meditação, sobre o autoconhecimento, que a doutrina espírita já falava isso para a gente. Se a gente pegar o livro dos espíritos, a gente vai ver lá, conheça a ti mesmo, né? Várias maneiras da gente fazer meditação, da gente olhar para a gente mesmo, da gente se conhecer, para que a gente consiga se conduzir olhando quem nós somos de verdade, quem eu sou de verdade. Para que eu consiga analisar em mim o que é bom e o que é ruim. Antigamente, quando quando iniciou, né, a doutrina espírita através de Allan Kardec, os médiuns eram inconscientes. Eles recebiam ali as incorporações, ficavam totalmente inconscientes e quando acordavam não lembravam nada. Né? Hoje, os médiuns são conscientes. Dificilmente existe um médium inconsciente hoje. Talvez um semiconsciente, mas inconsciente dificilmente existe. Por quê? Porque há necessidade da gente aprender com aquilo mesmo que a gente está recebendo. Há essa necessidade, está gritando isso, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de transição, né, do planeta, que não é do planeta, é a nossa, né? A nossa transição, que está chegando o momento da gente parar e ver qual que é o bem, qual que é o mal que existe em nós e combater o mal e aumentar as nossas virtudes, para que esse planeta evolua mais rápido. Então, nós temos que estar conscientes
E é em todos os momentos da vida, não é só na mesa mediúnica. Nós temos que estar conscientes em todos os momentos. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa e a gente fala assim, nossa, será que eu desliguei o fogo? Nossa, será que eu tranquei a porta do carro? Não lembro se eu liguei o alarme do carro. Por quê? Porque nós estamos agindo no automático. Nós não estamos com consciência daquilo que estamos fazendo. E para que a gente chegue no plano espiritual, numa condição melhor, nós temos que estar conscientes do que estamos fazendo. É muito importante isso. Para que a gente se analise direitinho e para que a gente não se perca. Depois ele conta para a gente que ele começa, né, atravessando a sombria região, que é o próximo slide. Ali, gente, desculpa, viu, eu errei a escrita ali, mas é sombria região, tá? E aí ele fala que pouco a pouco, né, eles começam então a volitar e vão pegando a estrada e vão, né, nessa paisagem, a paisagem começa a modificar. Ele começa a ver que a paisagem está mais densa, está mais escura. E que eles já estão passando, né? Ele começa a ter uma perfeita noção disso, que eles estão viajando sobre um vasto abismo de trevas. Né? E ele começa a observar isso e ele vê que ele não está em ascensão. Por exemplo, ele está volitando, mas é uma linha reta, no horizontal. Ele não está em ascensão, subindo. É como se fosse uma estrada e que eles estão só, tipo, flutuando, né? Esse levitar seria como se eles estivessem flutuando sobre um vasto abismo ali que eles veem de trevas. E ele diz assim, reparei receoso que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente. Vamos entender aqui, ó, ele está falando vagarosamente. Muito lento. Na realidade, a volitação, ela tem um poder de ser muito rápida, como se fosse a velocidade do pensamento, tá? É muito rápido. Só que aqui, como ele precisava ver tudo o que estava acontecendo, anotar os acontecimentos todo ali, para que depois ele pudesse escrever, porque como ele ia escrever para a gente esse livro, ele precisava ter uma noção de tudo que estava acontecendo. Então, isso foi bem vagaroso para que ele conseguisse enxergar o que estava acontecendo. Então, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos de quando em quando. Formas monstruosas de espaço a espaço surgiam visíveis ao nosso olhar. E pelo que era dado a perceber, flutuávamos sobre uma região vulcânica, cujo solo instável parecia erupções nos mais diversos pontos. Bom, aqui a gente está vendo que ele consegue observar tudo. E ele fala que está uma noção de ascensão, com pontos vagarosos, escuros, como se fosse uma noite na neblina. Sabe quando a gente tem neblina e a gente está atravessando ali, e a gente consegue ter uma percepção das coisas, e a gente vai anotando tudo, porque a nossa percepção fica maior por conta daquela neblina, né? Daquele momento escuro ali. Então, ele fala isso, que ele consegue ir anotando as percepções disso, e ele vê que eles estão flutuando sobre uma região vulcânica. Geralmente, uma região vulcânica, ela solta fumaças, né? Tem calor, tem cinzas, não é uma região bonita, né? Não é uma região bonita, é uma região assustadora. E ele fala aqui que ele ouve ruídos de vozes desagradáveis,
não são vozes pedindo ajuda nem socorro. Podem ser ruídos assustadores no sentido de gritos atormentados, né? Ele não exemplifica aqui. Mas a gente pode usar a nossa imaginação, a nossa criatividade de tudo que a gente já leu dentro da literatura espírita e ver que pela região que eles estão, com certeza ouviam gritos aterrorizantes, né? Sons assustadores, barulhos assustadores, que às vezes nos dão taquicardia, né? Quando nós estamos tentando manter o nosso silêncio, a nossa concentração em algum barulho, nos assusta, então isso nos dá taquicardia. Então ele vê formas monstruosas ali naquele momento, né? E ele diz até que ele viu coisas que ele não pode descrever. Ele não foi autorizado a descrever para a gente. E aí, o que a gente pode ver aqui? Que nem todos os espíritos que estavam ali estavam conseguindo ver as mesmas coisas que o irmão Jacob estava vendo. Com certeza. Porque a ele foi dado essa percepção, porque ele precisava dessa percepção toda, desse trajeto todo, para trazer para a gente essas orientações. Então, a ele foi dado isso, de enxergar, mas nem todos os espíritos conseguem enxergar tudo o que está acontecendo. Muitos não conseguem nem perceber que não saíram de casa. Muitos não conseguem perceber que mudou o ambiente, que já não estão mais no ambiente que estavam. Né? Às vezes a gente vê isso na própria reunião mediúnica, que o espírito chega e ele ainda acha que ele está no acidente, ou ele ainda acha que ele está naquele momento do suicídio, ou ele ainda acha que ele está na casa dele, que ele está no hospital. Ele não consegue perceber que mudou, né? Que mudou a psicosfera, que mudou o ambiente. Então, nem todos os espíritos conseguem ver. Quando a gente pega lá as obras de André Luiz, a gente vai ver muito isso também. André Luiz mesmo, quando fala que ficou ali no umbral, ele nos conta que ele não via a espiritualidade que estava ali. Clarencio estava o tempo todo ali, o ministro Clarencio, né? Ali esperando que André pedisse, orasse, para que ele pudesse atendê-lo. E mesmo assim, ele não demorou 8 anos, né? Cerca de 8 anos para conseguir fazer essa prece e ver a espiritualidade que estava ali, né? Então, a maioria de nós, se não tivermos dentro de uma condição consciente, porque o irmão Jacob, ele desencarnou completamente consciente. Eu tenho uma amiga que desencarnou de câncer e eu fiquei com ela até o último minuto. E na hora que ela estava desencarnando, ela disse assim para mim: minha amiga, eu estou desencarnando. Completamente lúcida, completamente consciente. E aí, depois disso, ela desencarnou no sábado, quando foi na segunda-feira, num outro centro espírita, que ela gostava muito de participar, não no meu, que era em outra cidade. Veio a mensagem para mim, onde ela mandou falar que ela estava bem. Pediu para me avisar. E aí eu chamava ela de Aninha, ninguém sabia disso. E veio a mensagem: Thelma, a Aninha pediu para te avisar que ela está bem. E aí a gente vê que coisa linda, conseguir desencarnar com essa consciência de dever cumprido, de trabalho de amor, de ter feito tudo que você podia, de você ter aproveitado todas as oportunidades para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa boa. E aqui nesse capítulo, o irmão Jacob está assim, ele desencarnou com consciência, tanto é que ele está conseguindo caminhar. Ele está sendo assessorado por 2 espíritos, mas ele consegue caminhar, volitar. André Luiz já não foi assim. Clarencio, junto com outros 2 espíritos, levaram ele numa maca, porque ele não tinha condições
psíquicas para caminhar. Ele precisou de uma maca, né? Então, é muito bacana de a gente ver isso aqui. E aí ele nos diz que ele não tinha autorização para nos contar tudo aquilo que ele estava vendo. Mas ele nos diz que figuras sinistras da mitologia ficam a dever a toda aquela realidade que ele estava vendo ali, monstruosa. Monstruosa. Aí a gente volta lá para a mitologia e a gente lembra, por exemplo, de Medusa, né? É Medusa que chama aquela mulher que tinha as cobras na cabeça lá, assim, Medusa, né? Não é uma figura bacana da gente ver, né? É Minotauro, que era metade touro, metade homem. Acho que é Centauro, que chamava aquele que é metade homem, metade cavalo. São figuras, né, que eu acho que se eu visse eu ia me assustar, né? E ele diz aqui que essas figuras são pouco perto do que ele estava vendo ali. E aí ele se assusta com tudo isso e ele pergunta para o irmão Andrade que são aquelas figuras monstruosas que ele estava vendo. E o irmão Andrade explica para ele que são as formas, as criações do nosso pensamento com o pensamento dos desencarnados, dos espíritos inferiores. Então, aí a importância de ver a nossa criação mental. A espiritualidade está sempre nos pedindo para a gente mudar a nossa forma de pensar. Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de pensar, reprograma, muda. O tempo todo a espiritualidade está nos pedindo isso, né? Tem aquele livro, Pensamento e Vida, que está sempre nos pedindo também reformular os pensamentos. Hoje em dia, toda hora a gente escuta que dependendo da forma que a gente pensa, a gente vai adoecer. E a gente não vai adoecer só o físico, a gente vai adoecer o nosso mental também, o nosso psiquismo. Então, olha a importância da gente mudar a nossa forma de pensar. Porque esses monstros que ele estava vendo ali não são espíritos que se transformaram em monstros. Não. São espíritos criados pelo nosso pensamento, nós aqui encarnados, e pelos espíritos inferiores, desencarnados. Então, é um permeio. Um junto com o outro, criam essas regiões umbralinas terríveis, com monstros assustadores. Por isso, a necessidade da gente mudar o nosso pensamento. Já percebeu, por exemplo, quantas doenças psíquicas nós estamos tendo ultimamente? Aumentou muito as nossas doenças psíquicas, que vêm dessas coisas do nosso próprio pensamento. Não só dessa encarnação, mas de outras também, que nós estamos trazendo isso no nosso psiquismo para a gente trabalhar e para a gente mudar, aprender a mudar, aprender a transformar. E nós só vamos conseguir transformar esse planeta o mais rápido possível, né, num planeta de regeneração, se a gente mudar o mais rápido possível a nossa forma de pensar. Nós ainda estamos trazendo muitas coisas negativas. Olha as guerras que estão tendo. Quantas atrocidades, quantas coisas estão vindo à tona para que a gente enxergue as coisas negativas que ainda existem. E aí, em vez da gente orar, pedir a Deus, né, interceder através da oração para que mude o psiquismo do nosso planeta, né, das pessoas com quem a gente convive, com toda a estrutura do nosso planeta e das pessoas que aqui estão, não, a gente se revolta. A gente deseja o mal, a gente fala que devia morrer, a gente não pratica o evangelho de Jesus. É isso que Jesus nos ensina? Não é isso que Jesus nos ensina.
Então, é muito importante onde ele nos fala aqui para a gente mudar a nossa forma de pensar. Para que a gente não seja por fora, né? Porque só aparência, mas que a gente seja pessoas realmente que têm essa expressão de amor e de bondade dentro de nós. Porque senão, a hora que a gente chegar lá, nós vamos ter muitas dificuldades, porque nós vamos ver que nós não somos quem realmente pensávamos que fôssemos. E aí, com tudo isso, né, ele já assustado, ali tenso com tudo aquilo que ele estava vendo, as percepções que ele estava tendo, os monstros, as vozes, aquele lugar assustador, muita neblina, escuro. Surge, então, uma advertência. Próximo, por favor. Ai, já passei esse. O próximo, Sunage, por favor. Aí. A nova advertência. E aí, nessa nova advertência, vem lá, né? Chega um emissário ali e chama, então, o Bezerra e conversa com ele. E ele observa que a hora que esse emissário ali chega, né? Perto de Bezerra de Menezes e começa a conversar em voz muito baixa, ele observa que eles têm um aparelhinho, tipo uma bússola, o que seria para a gente aqui, tipo uma bússola. E menciona alguma coisa referente ao que estava acontecendo ali no ambiente. E logo após isso, o Bezerra chama então todo mundo, reúne todo mundo, eles param ali um pouquinho, e Bezerra reúne todo mundo, e aí eles começam a conversar sobre como estava aquela equipe que estava naquela viagem. Então ele diz assim, ó, avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada e que nos aguardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Então, o que isso significa? Que a maioria das pessoas que estavam ali, elas estavam apavoradas. Elas não estavam em vibrações de orações, de paz, de tranquilidade, né? Estavam desequilibrando aquela caravana. E aí acrescentou que a importância da ponte era tão grande que comumente muitos dos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam à parte na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Então pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece. E, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes e malfeitores daqueles domínios. Então, o que aconteceu ali? Veio essa advertência. Imagine a gente, né? De repente a gente está passando num local que a gente sabe que tem, vamos imaginar assim, muitos assaltantes, né? Muitas pessoas que têm uma índole ainda muito negativa e a gente tem medo de passar naquele ambiente. E aí a gente começa a passar por ali e em vez da gente pedir proteção para Deus e manter o nosso espírito equilibrado, nosso pensamento em oração e caminhar quietinho por ali, a gente começa a sentir inquietação. Aquele medo, começa a suar a mão e o pé, e começa a dar taquicardia, aquele desequilíbrio, aquela falta de confiança. A gente começa a atrair, então, a atenção daquelas pessoas. Porque a gente não está passando desapercebido. Nós estamos, com a nossa sintonia, chamando a atenção daquelas pessoas que nós estamos com medo. Porque o medo faz isso, ele atrai para a gente, né, aquilo que a gente mais tem medo.
Então, aqui seria teoricamente isso. Eles estão passando por um lugar, né, um caminho ali, atravessando esse umbral, e eles precisam manter a vibração, a calma, a oração, o silêncio, né? Ter uma decisão contínua, convicta, confiar em Deus. Mas, ao invés disso, eles começam a se desequilibrar. E aí, Bezerra vem, chama todos e fala: por favor, esqueçam qualquer erro do passado. Esqueça. E aí, gente, vem aqui pra gente, quando eu trabalhei muito no atendimento fraterno, né? E aí chegava ali as pessoas, eu trabalhei muito com tentativas de suicídio, dependência química, e outras, depressão, né? E aí as pessoas, muitos se culpavam do que tinha acontecido ali, né? E não conseguia sair daquilo. A depressão, às vezes, era por conta de algum erro que tinha cometido e não conseguia sair daquilo. E aí a espiritualidade sempre orientava assim: olha, vai trabalhar em qualquer lugar que você possa fazer o benefício para alguém, que você possa ajudar alguém, né? Deixa isso daí, põe numa pastinha isso que você fez, guarda aí numa gavetinha e começa a vida nova daqui, né? Até Chico falava pra gente que a gente não podia voltar lá atrás e fazer tudo de novo, mas a gente pode pegar daqui e fazer um novo caminho, fazer um final diferente para a gente, né? A espiritualidade está o tempo todo falando isso para a gente. Não fica preso no passado. Não fica alimentando coisas do passado, seja tristezas, seja raiva, seja mágoa, seja rancor, seja pensamentos de vingança. Esquece o passado, segue em frente, daqui para frente. E aqui Bezerra adverte muito sobre isso. Esquece qualquer coisa do passado, porque logo à frente vai ter uma ponte, a ponte iluminada, que nós vamos atravessar e nós vamos precisar estarmos equilibrados. Então, essa foi a advertência de Bezerra de Menezes para eles, para que eles conseguissem não ser atacados e que eles conseguissem chegar até essa ponte. E aí, eles começam, então, a caminhar, né, volitando, continuam, e ele, na próxima, por favor, Sonaide, ele diz assim, lá na ponte iluminada: não nos movimentávamos por muito tempo, não nos movimentáramos por muito tempo. E um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar. Então, ele não tinha noção do tamanho da ponte. Eles viram o começo da ponte, mas não tinha noção de quanto eles iam ter que caminhar nessa ponte, volitar, né, por essa ponte. Qual tamanho seria essa ponte, né? Eles nem conseguiam imaginar isso. E ele fala: tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo, que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provinha apenas da claridade que nos tocara os olhos. Comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes que percorreram o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Então, vamos lá. Eles estão, então, estão vendo essa ponte já, nessa ponte iluminada. E essa ponte vibra luz para eles. Até então era tudo escuridão. De repente começa, então, essa iluminação, essa claridade. E o que era feio ali, pavoroso, já começa a ficar belo. Já começa a sentir as vibrações de amor, que ele fala aqui,
que eles sentiam, era comovente a mensagem de amor que chegava a eles. Então, vamos imaginar que a gente está indo visitar uma pessoa que a gente ama muito e que já faz algum tempo que a gente não vê. Quando a gente vai se aproximando da casa dessa pessoa, que a gente sabe que essa pessoa está nos esperando ali, o que vai acontecendo? A gente vai imaginando aquela vibração de amor, a gente já vai sentindo o abraço da pessoa, o aconchego, a gente já não vê a hora de chegar ali, vai dando uma ansiedade, aquela coisa gostosa, né? A gente já não vê a hora de chegar ali. Então, imagina isso aqui. É lógico que a gente já chora, já se comove, já imagina assim, Jesus, estou chegando no céu, né? Olha que coisa deliciosa, né? Estou saindo daqui desse pavoroso aqui, estou entrando nessa coisa linda, nessa vibração de amor, nessa coisa gostosa. Então, é isso. E imagina os espíritos que estão emitindo essa luz. Até ali atrás, a gente tinha visto o que os nossos pensamentos negativos, junto com o pensamento negativo dos espíritos inferiores, fazem, não é? A gente viu quanta coisa ruim e quanta coisa feia. Daqui para frente, ele está sentindo o que os espíritos superiores, com os seus pensamentos e as suas vibrações de amor, fazem. E aí a gente lembra do nosso querido Mestre Jesus, que nos dizia assim: fazei brilhar a vossa luz. E é isso. Fazei brilhar a vossa luz. É isso que esses espíritos estão fazendo. Emitindo essa luz, a luz de quem muito ama, a luz de quem muito evoluiu, de quem muito é vibração mental dos espíritos mais evoluídos, que estão criando essa ponte de amor e luminosidade para eles passarem. Então, é isso que Jesus pede para a gente, para que brilhe a nossa luz, porque a gente brilhando a nossa luz, a gente aprendendo a amar, a gente aprendendo a perdoar, a gente aprendendo a servir, a gente aprendendo a ser melhor esposa, melhor marido, melhor filho, aprendendo a ser o melhor companheiro de trabalho, a ser uma melhor pessoa na via pública. É isso que nós vamos estar emitindo, luz, aonde quer que a gente estiver. Né? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, nós vamos estar emitindo luz, essa luz que Jesus fala que já está em nós. Basta que com as nossas atitudes a gente consiga nos conduzir de uma maneira melhor, para que essa luz alcance a todos no plano espiritual. Né? Mas aí, o que acontece? A hora que ele começa a chegar ali perto daquela ponte, ele esquece a advertência que Bezerra de Menezes tinha dado, que era para esquecer as coisas do passado. Ele começa a se sentir envergonhado. E aí ele começa a perguntar assim: teria eu cumprido com todos os meus deveres? Olha só. Ele começa a perguntar: como seriam meus atos se fossem examinados? Bastaria a boa intenção para justificar as minhas próprias faltas? Ele começa a olhar para ele e não se achar digno de estar ali. Ele começa a baixar a vibração, e não só ele, porque é tanta luz, é tanta beleza, é tanto amor, que eles e todos ali, a maioria do que estavam ali, começam a baixar a vibração, começam a não se acharem merecedores de estarem ali. E esquecem aquela advertência que Bezerra de Menezes já tinha dado. E aí o que acontece? No plano espiritual, quando a gente vai chegando ali, né? Não é Deus que vai nos julgar. Não é os espíritos que vão nos julgar. Não é o diabo, né? Que nem as outras religiões falam, que vão nos julgar. Não. É a nossa própria consciência. E aí, é a nossa consciência que é o nosso juiz.
né? Então, quando a gente, com a nossa consciência, não consegue nos perdoar, porque a gente também tem que aprender a se perdoar, gente. A gente também tem que aprender a se valorizar, mas valorizar o que é verdadeiro. Se eu sou uma boa pessoa, eu tenho que falar, não, eu sou uma boa pessoa. Eu ainda estou aprendendo algumas coisas, mas eu já dei uma boa caminhada, eu já melhorei bastante. E a gente tem que ter consciência disso, para quando a gente se desencarnar, não ficar se culpando por coisas que a gente nem merece mais culpa, né? A gente tem que aprender a cuidar das nossas vibrações, no sentido de brilhar a nossa luz, de enxergar aquilo que a gente já fez de bom. Não só ficar olhando o que a gente fez de mal. Aquilo que passou é porque eu não tinha consciência. Se eu errei lá atrás, é porque eu não tinha consciência. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu estou fazendo as coisas diferentes. Então, eu tenho já condições de fazer e merecer coisas melhores e diferentes. Eles estavam ali, então, chegando perto da ponte, né, que a gente estava vendo. Ele com seus pensamentos já desequilibrando, porque esqueceu a observação que não era para lembrar de coisas do passado, né, que era para deixar o passado para trás. E aí, quanto mais eles ficavam se desequilibrando, mais sinal luminoso vinha. Olha que coisa incrível, como essa espiritualidade é maravilhosa com a gente, né? Meu Deus do céu. Mais emitia sinais de amor, mais luz alcançava eles naquele momento, né? E ele ainda continuava, será que eu mereço o ingresso naquele domicílio celestial? E ainda ficava se questionando. E olha que ele trabalhou muito. Ele foi uma pessoa que trabalhou muito né, aqui encarnado, que fez muita caridade, ajudou muitas pessoas. E mesmo assim ele se questionava se ele merecia. E aí, em meio a lágrimas, né, todo mundo ali chorando muito, e mesmo assim mais e mais vinha luzes de amor para eles, clareando cada vez mais o caminho deles, mas de repente, eles, no meio ali deles, né, eles começaram a ouvir uma pessoa que dizia assim, não, não, não posso, eu matei na terra, não mereço a luz divina, sou um assassino, sou um assassino. Gente, olha isso, né? E aí, com isso, aqueles espíritos que estavam ali embaixo, né? Todos querendo invadir a ponte, aqueles espíritos inferiores, ainda afastados da luz, mais maldosos, estavam doidos ali, né, para adentrar, para destruir aquela ponte. Começou a gritar, vigiemos a ponte, assassinos não passam, não passam. E aí o irmão Jacob, ele teve a sensação de que aquelas feras, né, iam atacar aquela caravana ali. E que eles não iam conseguir passar. Quando isso, aí vem o Bezerra de Menezes e intercede. Mas vou fazer só um apontamento aqui, como é importante o auto-perdão. Gente, a gente tem que trabalhar muito isso. A gente sempre fala muito de perdoar as pessoas. Ai, vamos perdoar as pessoas, vamos perdoar as pessoas. Mas é muito importante o auto-perdão. E o auto-perdão não é uma coisa da gente passar a mão na nossa cabeça, tipo assim, ah, fiz, já foi, acabou, não tô nem aí. Não, não é isso. Auto-perdão é a gente ter consciência, né? Mais uma vez, estar consciente do erro que a gente cometeu, mas olhar para a gente com amor, né? Sem ficar se culpando, olhar para a gente com amor, falar, eu errei, mas agora eu entendi que eu não posso mais fazer isso e eu vou agir diferente. E a gente começar a mudar
as nossas formas de pensar, agir, de se conduzir pela vida, né? Às vezes a gente vê pessoas que vão ser pastor, né? Pastores, aí a gente escuta assim, já escutei muito isso, ou dentro da casa espírita mesmo, né? Ah, lá, ó, usava droga, se prostituía, né? Era um mau marido, era uma péssima esposa, traía o marido, roubava. Agora está lá dentro da casa religiosa, com a Bíblia debaixo do braço, ou com o Evangelho debaixo do braço, fazendo graça. Porque as pessoas têm esse pensamento, essa forma de julgar, né? E aí a gente deveria olhar para essas pessoas que conseguiram vencer, né, tudo aquilo que já vivenciou de ruim para ir para um lugar bom, para ir trabalhar na seara de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, quem caminhava com ele? Eram os ricos e os poderosos? Não. Era todos aqueles que eram excluídos da sociedade. Doentes, pobres, prostitutas, ladrões. Eram essas pessoas que seguiam Jesus. Porque queriam ser diferentes, porque queriam mudar. Então, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Perdoar elas, entender o processo, o momento da pessoa de ter cometido seus erros. Mas, principalmente, a gente tem que se perdoar. Principalmente. Porque será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui um bom pai? Você fez o seu melhor. O importante é seguir da agora para frente. Olha, consciente, analisa o que fez conscientemente e muda as suas atitudes. Para de se culpar. Lá na primeira carta de Pedro, né? 1 Pedro, Pedro nos diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Ninguém nos condena. Deus não nos condena, nos dá um monte de oportunidades para a gente modificar as nossas atitudes, né? Ninguém nos condena. E a gente tem que aprender a observar que nós mudamos, que nós temos condição. Vamos ver Paulo de Tarso? Quando era Saulo, o que ele fazia? Olha quanta gente ele matou, quantos cristãos. Perseguindo o cristianismo. Quanta coisa ele fez. Mas, quando ele conheceu a verdade, porque vai chegar a verdade para todos nós no momento, nós vamos ter que olhar a nossa verdade, a gente vai ter que encarar com a verdade e se transformou. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente olha o nosso erro, a gente tem que se transformar de imediato, seguir o exemplo de Paulo. Quando a gente vê lá Jesus falando a parábola do filho pródigo, que foi um filho que abandonou o pai, pegou todo o dinheiro, saiu, gastou, zoou, fez tudo que quis. Mas a hora que ele quis voltar para casa, o que o pai fez? Acolheu. Recebeu ele com amor. E é assim que Jesus faz com a gente. E é assim que Deus nos acolhe. Nos acolhe com amor, nos dá oportunidade. Porque Deus só espera de nós um único movimento de amor para nos capacitar, para nos dar condição de continuar caminhando. Então, se a gente quiser continuar, a gente não precisa esperar uma outra encarnação. Por exemplo, às vezes nós espíritas temos mania de falar, né? Na próxima eu vejo isso. Não, gente, não é na próxima. É agora. O momento é agora de mudar, de transformar, de fazer alguma coisa, de mudar pelo menos a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser. Não, eu nasci, pau que nasce torto, morre torto. Nós não somos um pau. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós temos que herdar isso, essa herança. Nós não somos pau, nós somos criaturas humanas, nós somos espíritos, nós podemos sim ser diferentes, nos modificarmos. Nós temos essa condição. Então, para de se comparar com alguma coisa que não tem jeito, que é assim, vai ser assim.
Na próxima eu faço. Não, gente, é agora. É agora. A gente tem condição de fazer isso agora. E tanto é que Bezerra de Menezes para, então, e fala ali que realmente aquele espírito, ele havia matado na terra. Ele havia matado uma pessoa. Só que ele se arrependeu. Ele se corrigiu. E dentro dessa corrigenda dele, ele trabalhou 30 anos, ele dedicou 30 anos da vida dele em caridade ao próximo. 30 anos trabalhando no amor, na construção do amor, na construção do bem-estar de outras pessoas. Como que ele não reparou o erro dele? Ele reparou o erro dele. Ele tinha, sim, condição e merecimento para aquilo. Ele não estava ali à toa. Ele merecia estar ali. Quantas vezes nós condenamos, por exemplo, uma mulher ou a própria pessoa se condena por ter feito um aborto. Eu convivi com uma pessoa que fez aborto e que se condenava o tempo todo. O tempo todo. Foi uma pessoa triste. Se condenou o tempo todo. Mas ela não via o quanto de amor ela dedicava às pessoas. Cuidava de idosos, cuidava de pessoas doentes, cuidava de crianças, amava todo mundo, acolhia todo mundo em sua casa. Mas mesmo assim não se perdoava. Então é importante que a gente se perdoe, porque senão vai ficar difícil até mesmo para a gente receber o auxílio espiritual que a gente merecia naquele momento. Então, vamos parar de nos culparmos, reconhecer os nossos erros, mas continuarmos, seguindo em frente. E aí, para restabelecer tudo aquilo ali, naquele momento, todo mundo desequilibrado e todo mundo perturbado, então, Bezerra de Menezes olha para Jacob, para o irmão Jacó, e pede para ele fazer a prece, para ele fazer uma oração, para reequilibrar aquele momento ali, Porque todo mundo estava precisando dessa sustentação, de mudar a forma de pensar e de aceitar aquela luz, aquele amor que estava sendo emitido para que eles pudessem alcançar aquela ponte. E aí, Jacob, então, fica espantado, Irmão Jacob se espanta, fala assim, meu Deus, tanta gente aqui melhor que eu, superior. Até mesmo Marta, minha filha, irmão Andrade, que é muito melhor do que eu, que poderia fazer essa prece. Mas ele pediu para mim, que não tem condição nenhuma de fazer prece, ele já ia esboçar, uma palavra assim, não, quantos de nós, na hora de fazer prece, a gente fala assim, não, mas hoje eu não estou em condição de fazer prece, hoje estou passando por um problema tão grande, não quero fazer a prece, não. Eu sou uma, viu, gente? Chego na casa espírita, mandar eu fazer prece, olha, é para mim a morte. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de fazer prece alto, assim, Eu tenho o hábito de conversar com Deus o tempo todo. Eu estou o tempo todo enchendo saco. O tempo todo estou falando das coisas que estão acontecendo e peço orientação e agradeço. Eu vou comer, eu agradeço. Eu vejo alguém que eu encontrei, eu agradeço. Assim, eu estou o tempo todo conversando. Mas na hora de fazer uma prece em voz alta, foge todas as palavras. Eu não acho palavra nenhuma para encaixar ali, eu nunca sei o que falar, eu faço. Mas eu vou chorando até, porque é bem difícil para mim isso. E ele aqui também, ele pensa, e agora? O que eu vou falar aqui? Com essa coisa, Um gritando que é assassino, essas vozes todas em volta, porque aí as vozes monstruosas ficaram muito altas. Tirou totalmente o equilíbrio ali do lugar. E era muito barulho e aquela coisa. Agora você imagina, A gente, quando está com algum problema, a gente não consegue elaborar uma prece, não é verdade? A gente tem muita dificuldade. Tanto é que às vezes as pessoas falam assim para a gente, eu não consigo fazer prece, porque eu estou tão dentro do meu problema que eu não consigo fazer prece.
E aí, às vezes, a gente fala para a pessoa, olha, para você conseguir, então, respirar e tranquilizar seu pensamento, chama por Jesus. Começa, Jesus, Jesus. Ou faz um Pai Nosso, pensando naquilo que você está falando, para você serenar o seu espírito, o seu coração, tranquilizar sua mente, né? E era o que estava acontecendo ali. Como que ele ia? Ele estava se sentindo incapaz de criar qualquer frase por causa da aflição que estava ali naquele momento. Ele não conseguia elaborar uma frase, ele não conseguia pensar nada. Aqueles rugidos, aqueles ouvidos que vinham das trevas, né? Aquilo estava tirando o equilíbrio dele. E nós somos assim. Nos nossos momentos de dificuldade, a gente perde o nosso equilíbrio. Mas aí ele olhou para a filha, e a filha olhou para ele com um olhar de súplica. Aceita, pai, fazer a prece. E ele lembrou que a filha dele, em um outro momento, na hora do desencarne dele, fez o Salmo 23 no ouvido dele, enquanto ele estava desencarnando. Né? E aí ele falou assim, bom, eu vou copiar ela. Esse momento, então, veio aquela inspiração, eu vou copiar minha filha. Se ela fez essa prece, eu vou copiar ela. E aí ele começa, apesar de todo o barulho, apesar daquela ameaça, apesar do medo, da insegurança, ele deixa o coração dele se envolver por aquelas luzes que vinham vindo de amor. Ele leva o pensamento dele até Deus e começa, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. E aí, nesse momento, o grupo, né, com Bezerra de Menezes à frente, levitou, né, sem nenhuma dificuldade, e ganharam a ponte. Aí, gente, olha que coisa impressionante, né? Até então, enquanto eles estavam passando ali pelo umbral, pelo aquele vale sinistro, eles estavam vagarosamente. Mas quando eles ali pararam e oraram, e todos eles se entregaram de coração, né? Se deixaram envolver realmente por aquele amor, eles levitaram e nem viram eles chegarem na ponte. Foi aquela coisa, cheguei. Tudo acabou. Aquele tormento, aquele desespero, aquele medo, aquela ansiedade, aquela insegurança, acabou. Né? E eles ganharam a ponte, atravessaram, estruturados, né, naquilo ali. E ainda ele fala, que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Fundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Então, olha o poder da oração. Né? Olha o poder da oração. Todas as vezes que a gente estiver se culpando, se condenando, ou culpando alguém, ou condenando alguém, ou passando por um momento de desafio, de dificuldade, se a gente não consegue orar, pelo menos fique em silêncio e chame por Jesus. Chame. Ele prometeu e a gente tem que confiar na promessa dele. Ele disse para a gente que onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali ele estaria. E a gente viu aqui nessa lição que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos envolvidos em amor, principalmente nos nossos momentos de aflição, que foi ali o que aconteceu. Naquele momento de aflição, que vinham para eles mensagens de luzes, mensagens de amor. E é o que vem para a gente todo momento. Então, a gente só tem que aprender a abrir o nosso coração para receber essas luzes de amor.
mantendo sempre a nossa vibração positiva, vibrante, alegre. Chico dizia pra gente, o espírita, ele entra no quarto, chora tudo que ele tiver para chorar. Mas ele sai, lava o rosto e vai trabalhar em prol dos outros, sempre com alegria. Que a alegria é o que a gente pode dar para qualquer pessoa. Né? Então vamos manter isso na gente. Sempre esses pensamentos positivos, firmes, confiantes na bondade de Deus, para que a gente consiga ajudar o nosso planeta com vibrações de luzes e amor. Era essa a mensagem de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, que eu amei essa lição. Para mim foi muito, muito bonita, muito importante, principalmente por alguns momentos que eu estou vivendo, que eu estou passando. Me trouxe uma clareza muito grande e eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade que vocês me deram. Nós que agradecemos, Thelma. Um capítulo muito bom, não é? E pedir desculpa a você, a todos os irmãos, né, que aqui participam, né, por esses imprevistos da noite de hoje. Mas acontece, né? Com Eu vou passar certeza. a palavra para o seu Mário. Então a gente vai finalizar com a prece. Eu gostaria de deixar o critério de quem estivesse com vontade de fazer. E envolvidos neste ambiente aqui de paz, cada um aí na sua casa, mas todos nós na mesma vibração de carinho, de amor, de proximidade, de trabalho no bem, de tentativa de ser uma pessoa melhor, se esforçando cada dia, seguindo as lições do Mestre Jesus. Senhor Jesus, que possamos ser o homem de bem, onde quer que estejamos, sempre refletindo o teu amor, os teus ensinamentos, sempre acolhendo, de verdade, seja quem for, com os seus vícios, com as suas imperfeições, com os seus defeitos, mas principalmente acolhendo a nós também, acolhendo-nos com amor, para que a gente enxergue quem somos de verdade, para nos corrigirmos, para um dia podermos, Senhor, estarmos juntos no plano espiritual, numa posição como essa que nós vimos hoje, recebendo a luz do amor dos espíritos que torcem para nós, que nos protegem, que nos orientam e que nos esperam do outro lado com a nossa missão cumprida. Gratidão, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, a todo momento, de ser esse homem de bem. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que aqui está, pelas suas famílias, por este momento ímpar na nossa vida, que a espiritualidade teve muito trabalho para reunir e que deve ter um propósito para todos nós. Então, gratidão. Gratidão hoje, gratidão sempre. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim Que assim seja, em nome seja. de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e em nome de Maria. Consideramos finalizados o trabalho da noite de hoje, desejando a todos uma boa semana de trabalho e muita fé.